Olá, bom dia, galera do Periscope. Vamos entrando. Hoje é sábado, temos um tempinho aqui para bater um papo. Vamos bater um papo mais filosófico hoje, que vai interessar muito para você que quer conquistar clientes em qualquer área de trabalho. Estamos ao vivo. Oi. Tem alguém se metendo aqui no Periscope. Vai lá, Clarinha. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para você da Reprise também. Você pode convidar agora a sua audiência, que eu quero falar sobre essa frase que eu coloquei aqui no título e outras frases. Vou te contar um caso específico, um exemplo, para você entender como isso pode ser importante no seu empreendimento, no seu trabalho, na sua relação com clientes e como você pode atrair mais clientes se você desenvolver essa habilidade de dar às pessoas o que elas precisam, não necessariamente o que elas querem. Isso é útil para todas as profissões, para empreendedores, e eu vou contar especificamente um caso que vai ajudar você a parar para pensar mais sobre isso no seu dia a dia, mudar o seu mindset e a maneira como você ajuda os seus clientes, né? Porque a gente fala o tempo inteiro sobre gerar valor para os seus clientes e isso às vezes fica um conceito um pouco aberto, um pouco etéreo na cabeça de quem está ouvindo essa coisa. O que é gerar valor? O que é gerar valor? A gente fala muito sobre conhecer as dores do seu cliente. É isso aí. Alguém já está falando aqui ampliação de consciência e tudo isso, tá bom? Então, vou falar aqui sobre essa frase. Essa frase que está aí no título, as pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre a elas, não é minha, é do Steve Jobs, né? Nada mais, nada menos do que o criador da Apple, que é a empresa mais bem-sucedida no mundo. Então, ele realmente tinha uma visão extraordinária de enxergar além do que as pessoas querem, né? Um cara extremamente inovador e, ao mesmo tempo, um cara inovador e com uma visão comercial muito grande, né? Porque tudo que ele criou virou um grande hit de sucesso de mercado como produto. E tem um outro cara que é um dos maiores empreendedores da nossa história, que é o Henry Ford, né, que criou o primeiro carro, o famoso Ford T. E na época ele falava o seguinte: se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, eles teriam dito que eles queriam apenas cavalos mais rápidos, né? Quem conhece essa frase aqui? Coloca para mim. E de certa forma tem a ver com que o Steve Jobs, em outra época, no mundo muito mais moderno, também fala, né? As pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. E o Henry Ford já falava isso lá quando criou o primeiro Ford T, que se tivesse perguntado, as pessoas teriam dito que queriam cavalos mais rápidos. E tem um outro cara, que é o guru indiano Sai Baba, né? Muito conhecido. Oi, Jane! E o Sai Baba diz o seguinte, ele já fala um pouquinho diferente, né? Você pode dar às pessoas o que elas querem para conseguir dar o que elas precisam. Então, o que ele quer dizer isso, né? Então, às vezes a pessoa não consegue enxergar o que ela precisa. Ela apenas tem aquela dor, aquela necessidade, mas ela não sabe qual é o melhor remédio para ela. E às vezes, para você atrair, para você se conectar com aquela pessoa, você precisa falar um pouco mais a língua dela, mas quando ela se tornar o seu cliente, se você realmente quer ver transformação naquela pessoa, que ela atinge o resultado esperado, não adianta você só dar o que ela está verbalizando que quer, porque senão ela está fazendo o seu trabalho, né? Você que tem que ser o provedor da solução, o mentor da história. Então você até atrai através de um conteúdo que trate mais um pouco da superfície, daquilo que ela acha que ela quer. Mas no fundo, quando ela se tornar o seu cliente, começar a se relacionar com você, você tem que dar a ela o que ela precisa, né? Você tem que assumir essa liderança no processo, caso a pessoa esteja se transformando no seu cliente. Ouvir, mas acreditar na sua solução e usar a sua experiência, o seu expertise. Então, vou dar um exemplo agora, porque eu estou trabalhando na minha mentoria de infoproduto. Então, eu estou entrevistando pessoas desde ontem no Skype o dia inteiro e hoje também, exatamente, e hoje também, e eu estou sentindo muito isso, né? As pessoas, elas querem
quando elas procuram um mentor, elas estão um pouco confusas, elas têm ideias, mas elas às vezes vêm com um determinado objetivo e é sua obrigação abrir os olhos das pessoas, abrir a cabeça, mostrar outras possibilidades e às vezes elas saem de uma entrevista no Skype completamente encantados com o seu trabalho, com as coisas que você diz, porque você simplesmente virou uma chavinha, falou uma coisa que ela nunca tinha pensado. Então ela achava que ela queria uma coisa, mas no fundo ela quer outra, ela precisa de outra coisa. Então isso aconteceu até com uma pessoa super gentil, uma pessoa bacana que eu adorei conhecer, que me procurou pela fanpage, a gente fez uma entrevista por Skype e ele, na fala dele, ele falava pra mim que uma dor que ele tá vivendo, e ele vai sair do emprego, vai largar o emprego e vai viver só de coaching, né? Que ele também tá fazendo uma atividade em paralela como coach e ele já tá decidido, ele vai largar o emprego para viver disso. Só que ele tem um determinado modelo de como atuar como coach, né? E o mindset dele estava muito focado nisso. Então, ele, ao mesmo tempo que ele dizia para mim que tá doendo muito não ver os filhos, porque ele tá tendo que trabalhar em duplo turno, lotar a agenda dele à noite, então ver os filhos uma hora por noite, que ele vai largar o emprego para isso, ao mesmo tempo que dói essa parte da falta da família, ele diz para mim que o objetivo dele é lotar a agenda dele, que ele ficaria muito feliz se ele lotasse essa agenda dele. Mas olha, se você é uma pessoa que está sendo procurada como coach ou mentor dessa outra pessoa, você tem que ter uma perspicácia de avaliação quando você está com essa pessoa, que é o que dizem os nossos gurus aqui, Steve Jobs e tal. Você tem que dar a ela o que elas querem, mas para que num segundo momento, quando elas virem seus clientes, você dê o remédio certo, o que elas precisam. Então, o que eu falei para ele? Existe um caminho que você pode fazer o mesmo dinheiro sem você ter que lotar a sua agenda. Porque se no fundo o que você quer é liberdade, é mais qualidade de vida, é ficar mais com os seus filhos, como é que você pode estar querendo lotar a sua agenda completamente, né? Então, isso acontece de forma inconsciente. Inconsciente, a gente tem um mindset modelado por um determinado tipo de formato que as coisas funcionam, né? Então, como é que um coach tradicional funciona? Lotando a agenda. Só que existem outros modelos de trabalho, como, por exemplo, um infoproduto, como, por exemplo, escalar esse trabalho que ele vai fazer um a um, ele pode fazer em grupo, ele pode fazer isso entregando isso à distância, ele pode fazer isso por Skype em grupo, usando outras ferramentas, ele pode fazer isso entregando uma parte do conteúdo gravado, que ele consegue gravar uma única vez e atender as necessidades de todo mundo e ter alguns encontros individuais ou encontros em grupo com essas pessoas. Então, são muitos modelos que você pode trabalhar se você pensar fora da caixa, literalmente, né? Então, quando você procura um mentor, e se você quer ser um influenciador, um coach, um mentor, você não pode ter medo, né? Você tem que ter a segurança e você tem que ter desenvolver essa sensibilidade, essa perspicácia ao conversar com pessoas, né? Exatamente, de você conseguir identificar o que realmente eles querem, o que eles precisam, porque no fundo eles vão te agradecer e eles vão dar um depoimento sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você quer, não se você simplesmente entregar para ele aquilo que ele está te dizendo que você tem que entregar para ele. Então eu vou dar um outro exemplo. Então o que eu sugeri para essa pessoa, olha, se você tem esses valores e essas dores e você está querendo lotar a sua agenda, não vai funcionar. Então vamos encaminhar você aqui para um trabalho para você já pensar na sua presença digital, para você já pensar em como que você pode criar um infoproduto. Às vezes você abre mão de uma receita mais imediata no curto prazo para você investir o seu tempo trabalhando, né, no infoproduto, que é uma coisa que dá mais trabalho no início. Você tem que sentar, fazer, formatar, colocar a estrutura toda no ar, gerar conteúdo, que é uma coisa que dá trabalho, mas para botar a cara na internet. Mas tudo bem, é um investimento de tempo que você faz, renuncia àquela receita mais imediata do curto prazo, para você colher ali 3 meses, 6 meses depois, de uma maneira correta, da maneira que vai te dar a liberdade que você tá pedindo, né? Igualmente no marketing digital, eu tenho um programa chamado Empreenda-se, que é para pessoas de primeira viagem, empreendedores iniciantes que estão querendo empreender.
Muitos querem fazer transição de carreira, outros querem sair de autônomo para empreendedor, para abrir um negócio. Então as pessoas vêm já influenciadas pelo mercado, que basta elas saberem marketing digital. Marketing digital, marketing digital. Então, assim, a primeira necessidade delas, superficial, é como é que eu faço para atrair clientes. Ok, então o meu conteúdo e a forma de atrair essas pessoas, eu falo muito de marketing digital, mas não adianta eu chegar, quando elas se tornam meus clientes, e entregar o marketing digital como conteúdo de cara. E só falar, olha, aprendi isso, tecnicamente assim, assim, assado. Sabe por quê? Porque eu preciso dar o que elas precisam. E antes elas vão precisar de quê? De autoconhecimento, de clareza. Elas não vão ter sucesso no marketing digital se elas não souberem qual é a essência delas, quem são elas, com que tipo de clientes elas têm tesão de trabalhar, então que tipo de pessoas elas querem atrair, porque aí elas começam a construir um resultado que não é sustentável, porque aí eu começo a atrair cliente, mas não era nada disso, não é esse tipo de cliente que eu quero trabalhar, essa não é o meu talento, essa não é a minha habilidade única, eu não sou boa nisso, né? Então, você tem que, para ter sucesso com o marketing digital, conhecer uma série de coisas antes sobre você, sobre o outro, sobre o mercado e como você é capaz de ajudar. Qual é o problema que você é capaz de resolver e onde você é melhor, onde você se destaca. Então, para vocês que estão querendo muito trabalhar com essa questão de marketing digital, entendam o seguinte, vocês não vão ter sucesso se vocês não descobrirem qual é a habilidade única de vocês, aquela que é capaz de destacar vocês, né? E fazer com que vocês comecem a ter visibilidade falando de um determinado assunto, que é aquele assunto onde você é bom, onde você é competente, onde você tem capacidade de gerar transformação. Então, esse é um outro exemplo, tá? Eu tenho esses dois exemplos aqui para dar e que bate muito com o que eu falei no início aqui da live, do Steve Jobs, né? Que tinha a visão de dar às pessoas o que elas... não exatamente o que elas querem, porque elas ainda não alcançaram essa visão. Por isso que você é o mentor, né? Por isso que você está sendo procurado. E a mesma coisa do nosso querido Henry Ford, que se dependesse das pessoas, não teria... Quem que está falando aqui, ó? Mentira, é horrível. Pipite, eu não entendi o que você está falando. Que o Henry Ford não teria feito o carro se tivesse perguntado para as pessoas, né? Então é isso, pessoal. Vamos, por favor, em se tratando de atrair clientes, entender exatamente isso, que o que importa é você dar... Guaraná Jesus! O que importa é você dar para ele o que ele precisa, para ele gerar o resultado. Você não pode ter medo, se acanhar, tá? Você tem que dizer a verdade para o seu cliente. E a mesma coisa está acontecendo agora nesse processo que eu estou passando, de pessoas também da mentoria que eu estou entrevistando, né? Tem pessoas que acham que o caminho delas é uma mentoria e para algumas eu vou dizer que não é. Para algumas você ainda está precisando de coaching, né? E tem pessoas que já querem fazer infoproduto e talvez não esteja no seu momento de fazer infoproduto, e tem o contrário, tem aquelas pessoas que estão com a crença limitante de que, olha, eu ainda tenho que me desenvolver muito, eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento, aquele perfeccionismo, e você vê que a pessoa está super preparada para fazer um infoproduto, que foi o caso dessa pessoa, mesmo que ele não tenha nem parado para pensar sobre isso, né? Porque só de conversar com a pessoa você vê que é uma pessoa que é realizadora, de ação, que tem clareza nas coisas e que vai fazer acontecer, né? Que vai fazer o que for preciso para aquele produto sair e vai tirar essa mentalidade tradicional de que, como é que eu vou fazer um infoproduto se eu ainda não fiz nem o atendimento individual? Não, não precisa. Eu, por exemplo, quando eu entrei nesse mercado de coaching, eu já entrei com a mentalidade, com a cabeça de escalar o meu trabalho e não de ficar no 1 a 1, lotando a minha agenda 7 dias por semana. Eu já queria trabalhar de uma outra maneira, num outro formato, e não foi preciso eu passar pelo tradicional de atender 1 a 1 para eu ter os produtos que eu tenho hoje de coaching em grupo, de infoprodutos gravados e tudo isso, tá bom? Então, eu queria abrir a cabeça de vocês nesse sentido, de dizer que cada caso é um caso e que tudo pode ser uma crença limitante que está
vendando os seus olhos, tá bom? Procure os seus mentores, conversem, ouçam as pessoas e se abram para as possibilidades. Legal? Não sei se entenderam, tem a ver com um caso real e eu quis trazer essa experiência e compartilhar isso aqui com vocês, tá? Legal, alguém está dizendo que está travando. Beleza, pessoal, beleza. Então, não fiquem com... O recado é esse, assim, tirem as crenças limitantes e tentem olhar para o lado, porque às vezes uma coisa que você nem está imaginando pode ser uma grande oportunidade para você, que é o caso dos infoprodutos, tá? Eu deixei aqui no título um link que vocês podem... Oi, Paulo! Legal. Eu deixei aqui no título um link, se vocês quiserem conhecer o trabalho que eu estou fazendo agora, com essa mentoria de 10 pessoas que eu vou ajudar a fazerem o seu primeiro infoproduto. Você entra lá na página, conhece a proposta, conhece os preços e aí tem uma ficha de aplicação. Se você achar que é o seu momento, para pelo menos aplicar, né, e conversar, porque pode ser que numa conversa eu mude toda a sua cabeça, eu vou ser muito sincera para isso, ok? Um beijo grande e até a próxima live. Olá, bom dia, galera do Periscope. Vamos entrando. Hoje é sábado, temos um tempinho aqui para bater um papo. Vamos bater um papo mais filosófico hoje, que vai interessar muito para você que quer conquistar clientes em qualquer área de trabalho. Estamos ao vivo. Oi. Tem alguém se metendo aqui no Periscope. Vai lá, Clarinha. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para você da Reprise também. Você pode convidar agora a sua audiência, que eu quero falar sobre essa frase que eu coloquei aqui no título e outras frases. Vou te contar um caso específico, um exemplo, para você entender como isso pode ser importante no seu empreendimento, no seu trabalho, na sua relação com clientes. E como você pode atrair mais clientes se você desenvolver essa habilidade de dar às pessoas o que elas precisam, não necessariamente o que elas querem. Isso é útil para todas as profissões, para empreendedores. E eu vou contar especificamente um caso que vai ajudar você a parar para pensar mais sobre isso no seu dia a dia, mudar o seu mindset e a maneira como você ajuda os seus clientes, né? Porque a gente fala o tempo inteiro sobre gerar valor para os seus clientes e isso às vezes fica um conceito um pouco aberto, um pouco etéreo na cabeça de quem está ouvindo essa coisa. O que é gerar valor? O que é gerar valor? A gente fala muito sobre conhecer as dores do seu cliente. É isso aí. Alguém já está falando aqui ampliação de consciência e tudo isso, tá bom? Então, vou falar aqui sobre essa frase. Essa frase que está aí no título... as pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre a elas, não é minha, é do Steve Jobs, né? Nada mais, nada menos do que o criador da Apple, que é a empresa mais bem-sucedida no mundo. Então, ele realmente tinha uma visão extraordinária de enxergar além do que as pessoas querem, né? Um cara extremamente inovador e, ao mesmo tempo, um cara inovador e com uma visão comercial muito grande, né? Porque tudo que ele criou virou um grande hit de sucesso de mercado como produto. E tem um outro cara que é um dos maiores empreendedores da nossa história, que é o Henry Ford, né, que criou o primeiro carro, o famoso Ford T. E na época ele falava o seguinte: se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, eles teriam dito que eles queriam apenas cavalos mais rápidos, né? Quem conhece essa frase aqui? Coloca para mim. E de certa forma tem a ver com que o Steve Jobs, em outra época, num mundo muito mais moderno, também fala, né? As pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. E o Henry Ford já falava isso lá